Tudo que você vive hoje é fruto de um detalhe: como você pensa. Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase que dizia a respeito: a realidade é uma percepção, tudo mais é ilusão. E eu comecei a pensar, no momento eu não entendi aquela frase, fui estudar, fui mais a fundo e aí eu vi que com o tempo, olhando ao meu redor e percebendo o que as pessoas hoje tomam como realidade, como cada uma enxerga e tem uma ótica diferente, eu pude perceber e até mesmo olhar em famílias onde tem irmãos gêmeos, por exemplo, e eles, com o mesmo estilo de vida, de uma mesma criação, de um mesmo local, eles têm pensamentos a longo prazo, quando eles crescem, quando eles vão à fase adulta, completamente opostos. E como isso é possível? Como que isso acontece? Isso tudo é porque eles interpretam a mesma realidade, mas por lentes diferentes. E se liga só, essa lente não é um engano, não é uma fantasia, ela é apenas um filtro. E é disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu me chamo Ricardo, eu trabalho quase uma década com vendas e tecnologia, mas o que de fato mudou a minha vida, eu trago aqui no canal, foi o que eu vivi nos bastidores, trazendo aqui um pouco mais sobre visão, consistência e disciplina. São hábitos e rotinas que eu trago hoje. Compartilho aqui de forma prática e direta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o seu like e bora para mais um vídeo. Depois de ter entendido no conceito prático e até mesmo filosófico dessa frase, desse tipo de estudo, desse pensamento, eu fui aos olhos da Escritura e buscar entender o que a Bíblia diz a respeito disso. E eu fui lá para Provérbios, capítulo 23, versículo 7, porque como imagina em sua alma o homem, assim ele é. Olha só, a própria Bíblia traz em relação a um tema como esse. Ou seja, anote isso, a forma como a gente interpreta e enxerga as coisas vai nos definir, molda a nossa experiência. E tudo isso começa desde o pensamento. Ou seja, os olhos são como uma lâmpada para o nosso corpo. E isso tudo faz muita sinergia com o que diz também lá em Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 24. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? E eu lembro também do que diz lá em Jeremias 17:9, que fala sobre o coração do homem que é enganoso. Nós não devemos confiar. E devemos, ao tanto, ter cuidado com essa mensagem, com essa palavra e esse contexto todo levado aos olhos do mundo e da filosofia, porque a verdade absoluta só existe uma. Não é o que sua família falou, não é o que seu colega falou, mas é o que está escrito e é o que Jesus nos manda ter como instrução. João 17:17 diz: a tua palavra é a verdade. E em João 14:6 anuncia: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se curtiu o que eu falei até aqui nesse ponto do vídeo, já se inscreve e deixa seu like, que o que eu vou trazer de reflexão no final também vai falar muito contigo, eu tenho certeza. E ao decorrer do tempo também eu fui estudar o que os próprios filósofos ao longo dos anos falaram, o que as pessoas mais estudiosas e grandes escritores comentam sobre esse assunto. E aí eu fui ver, Platão mesmo dizia, a realidade é criada pela mente. Anais Nin, uma grande escritora, disse o seguinte: não vemos como as coisas são, vemos como nós somos. E Sócrates, conhece-se a ti mesmo, conhece-te a si mesmo, é uma grande frase conhecida no meio até mesmo do desenvolvimento pessoal, para você ter uma clareza e não se moldar por meio de outras pessoas, porque senão você cai no abismo. Grandes pensadores já sabem disso. E indo até para um campo mais motivacional, né, Henry Ford dizia: se você acredita que você pode ou não pode, de qualquer forma você está certo. Essas frases e esses pensadores trouxeram somente à tona cada vez mais que o ser humano tem essa necessidade de entender as coisas ao seu redor e ter uma percepção clara. Isso também ainda mexe com a criação do universo, da onde eu vim, quem me criou e a necessidade de muitas pessoas crerem em um Deus. E outros que tomam verdades para si, criam coisas imaginárias, ou até mesmo se abstêm e viram completamente ateus, não acreditam em mais nada, porque são completamente céticos, ou querem serem totalmente racionais em tudo que vem. E a gente sabe que a fé vai de encontro com isso. A gente não pode apenas viver pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê e acredita. E o verdadeiro autoconhecimento que é necessário para tudo isso só vem quando a gente de fato entra na palavra e vê a luz da palavra de Deus o que é de fato esse autoconhecimento, o que é de fato essa ótica e essa visão que nós devemos ter. E pensa aqui comigo, presta atenção, se ao nosso redor hoje cada vez mais as pessoas estão buscando atalhos ou formas de burlar e sair da realidade onde vive, né? Faça isso, faça aquilo que você vai ser feliz. Pegue esse código, o macete, o segredo,
essa é a verdade ou isso é mentira. Fique rico rápido em 7 dias, em XYZ. Isso tudo cria na sua mente uma necessidade de valorização e dopamina de curto prazo e nada que vai ser recompensador a longo prazo. Pelo menos eles podem te prometer, mas quem vê na prática, investe em coisas como essa, são aquelas que vão se afundar em grandes buracos. Porque a Bíblia nos mostra justamente o contrário, como diz lá em Romanos 12, né, para nós ser transformado, não se comover, não se corromper pelas coisas deste mundo, mas deixar que Deus nos transforme através da renovação da nossa mente. E o que eu trago aqui também de reflexão para a gente pensar em cada passo que nós damos, para cada atitude que nós vamos fazer, principalmente naquilo que a gente tem que considerar inegociável. E às vezes um passo simples que você tem que dar hoje ou amanhã vai direcionar toda a sua vida e você nem sabe. Nós temos que ter esse pensamento e esse direcionamento todos os dias. A gente deve pensar o seguinte: antes de aceitar e tomar alguma ação para a sua vida, se questione o que ela faz com seus pensamentos, o que ela faz com os seus hábitos, o que você acredita, os seus princípios, o que ela faz com o seu caráter. No fim, a gente tem que entender que não é a vida que muda primeiro, é a nossa mente que muda e a vida alcança isso. Se você não governa o que pensa, aquilo que você pensa vai governar você. E eu trago aqui um desafio prático em relação a esse vídeo, a esse tema, para todos nós. Antes de dormir hoje, se pergunte: a minha vida tem sido guiada pelas percepções do mundo, pelo que eu apenas acredito, ou tomo como verdade o que me falam, ou é pela verdade de Deus e por aquilo que é inegociável, imutável e permanente? Pense, escreva e reflita com sinceridade, porque esse vai ser seu ponto de partida. Defina hoje para começar uma nova fase amanhã. E como encerramento eu trago uma grande frase que mexeu comigo quando eu fui estudar e ter direcionamento da palavra, tanto no que eu estudei fora, no campo do desenvolvimento pessoal, filosófico, reflexivo que eu sempre tive, mas também hoje aos olhos da teologia, que foi o versículo que diz: onde conhecereis a verdade e a partir disso a verdade vos libertará. Seja liberto hoje, porque a percepção engana e a verdade liberta. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, curte aqui, comenta, manda para alguém que você acredita que faz sentido ouvir essa mensagem e lembre-se, com a sua base firme, a mente em paz.